Olá, tudo bem com vocês? Mais uma vez estamos aqui em nome de Jesus Cristo, às 2 horas da tarde. Para quem não me conhece, sou conhecido como irmão Inácio Odon. A minha esposa chama-se a irmã Lourdinha, ela está aqui ao meu lado, orando pela nossa vida e pela vida de vocês aí, onde você estiver, e Deus fazendo a obra. Tá bom? Que Deus te abençoe grandemente. Nesse momento, nós vamos ler a palavra do Senhor, que se encontra no livro de Lucas, capítulo 19, e do versículo 1 ao versículo 3. À noite nós vamos dar continuidade sobre a história de Zaqueu. Tá bom? Diz assim a palavra do Senhor. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um varão chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus. E não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Pronto, nós lemos agora do versículo 1 ao versículo 3. À noite nós vamos ler a partir do versículo 4 em diante, sobre a história de Zaqueu. Como nós acabamos de ler, a palavra de Deus diz que Jesus, entrando em Jericó, havia um homem chamado Zaqueu, chefe dos publicanos e muito rico, e procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão e também porque era de pequena estatura. Irmão, como nós acabamos de ler sobre essa história de Zaqueu, uma história que é bastante conhecida, todo mundo já conhece, sobre o chefe dos publicanos, que é Zaqueu. E a palavra de Deus diz que Jesus, entrando em Jericó, e tinha um homem chamado Zaqueu. O que é que eu aprendo com isso aqui? No versículo 1, se destaca Jesus. No versículo 1, o nome que é citado aqui é Jesus Cristo, o dono do céu e da terra e todo-poderoso. No versículo 1, diz, entrando Jesus em Jericó. No versículo 2 diz, e havia ali um homem chamado Zaqueu. No versículo 1, se destaca o nome de Jesus. É citado o nome de Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra e da nossa vida, que foi Ele que nos fez a sua imagem e semelhança. E no versículo 2 me chama também bastante a atenção que já é citado o nome de Zaqueu. Não é citado o nome de outra pessoa. Não é citado o nome das pessoas que vinha aquela multidão. No versículo 2 cita o nome de Zaqueu. Apesar daquela grande multidão, que a palavra de Deus diz que era uma grande multidão que acompanhava Jesus. Mas só destaca um nome só no versículo 2, que é Zaqueu. Milhares de pessoas que vinham acompanhando Jesus Cristo, mas nenhum conseguiu se destacar diante de Deus, da presença de Deus, da presença de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tantas pessoas, tantos nomes, mulheres, homens, criança, nenhum nome daquela multidão foi citado. Por quê? Porque aquelas pessoas elas não se destacaram, elas não chamou a atenção de Jesus. Estavam andando com Jesus, perto de Jesus, mas não fazia nada que pudesse chamar a atenção de Jesus Cristo. No versículo 2, Zaqueu já começa a se destacar, ele já começa a aparecer na história. Ele não estava no meio da multidão, ele estava só. E o versículo 3 diz que ele procurava ver quem era Jesus. Mas não podia, por causa da multidão e também por causa que ele era pequeno, pouca estatura.
A palavra de Deus diz que a multidão impedia de Zaqueu ver quem era Jesus. Zaqueu não só estava enfrentando um problema só que era a multidão, ele não estava enfrentando só aquela multidão. O problema de Zaqueu não estava só na multidão. O segundo problema que Zaqueu estava enfrentando era porque ele era pequeno. Ele não tinha como ver Jesus. Porque se ele fosse uma pessoa alta, talvez ele pudesse ver quem era Jesus. Mas como ele era pequeno, as pessoas se tornavam mais altas do que ele. E o terceiro problema que eu quero citar para você, que Zaqueu ele estava enfrentando, era porque a multidão não gostava de Zaqueu, porque ele cobrava imposto. Ele cobrava imposto das pessoas e as pessoas não gostavam de Zaqueu. Então Zaqueu tinha 3 problemas para ele enfrentar. O problema da multidão, que era alta diante dele. Segundo problema, porque ele era pequeno, não conseguia ver Jesus do chão. E o terceiro problema é que a multidão não gostava de Zaqueu. O que é que eu aprendo com isso e passo para você? No versículo 2, Zaqueu ele se destaca. Que no versículo 2 diz o seu nome. Zaqueu, o publicano, chefe dos publicanos. E homem rico. Para a gente se destacar, não é obrigado a gente viver no meio da multidão. Para a gente se destacar, não é preciso que a gente viva se envolvendo com a multidão. Que para Deus não tem isso. Para Deus o que importa é que você se destaque diante dele. A Bíblia diz que Zaqueu era pequeno, de pouca estatura. Mas Zaqueu ele não parou, não questionou com as pessoas botando desculpa para poder se destacar, não. Ele se destacou por causa da sua insistência, por causa da sua perseverança. Ele não estava dependendo das pessoas, das multidões para ele se destacar, para ele aparecer. Ele não estava precisando de representante para apresentar ele a Jesus, não. Porque a decisão era dele. Quem tinha que tomar a decisão era dele, a vontade era dele. Se o sonho dele era ver Jesus, era ele que tinha que correr atrás. Muitas pessoas deixam de conquistar os seus sonhos, colocando desculpa das multidões, por causa de um amigo, por causa de uma amiga, eu não fui por causa de fulano, eu não fui por causa de cicrano. Mas para você poder se destacar, você tem que sair do meio dessas pessoas. O que tem de pessoas querendo ir para a igreja, o que tem de pessoas querendo fazer parte do reino de Deus, tem vontade, gosta, até pensa em ir. Mas quando fala para as pessoas só dizem palavras negativas, palavras de desânimo. E você se envolve com essas conversas e finda você não indo. E você não tem como se destacar porque você não tomou uma posição sua. Você foi pela multidão, foi pela cabeça dos outros. Mas quem tem que se destacar é você. A vida é sua. Quem decide é você. Se você quer se destacar no seu trabalho, se você quer se destacar na sua família, se você quer se destacar aonde você faz parte da convivência. Zaqueu se destacou porque ele procurou ver quem era Jesus. Ele não questionou que a multidão era grande, porque ele tinha motivo suficiente para dizer, não, eu não posso ver Jesus por causa que a multidão é grande, é muita gente. Eu não posso ver Jesus porque eu sou pequeno. Eu não vou até lá ver Jesus porque eu sei que quando chegar lá a multidão não gosta de mim, vão me expulsar, vão me bater, vai botar eu para correr. Mas não. Ele queria ver quem era Jesus. Quem quer ficar na presença de Deus tem que enfrentar tantas coisas. Tanto obstáculo, tantos não.
Para que isso? Você não precisa disso. Mas a vida é sua, você que escolhe se vai andar pelo caminho certo ou pelo caminho errado. E a palavra de Deus diz que Zaqueu, ele correu diante e subiu em uma figueira brava. Zaqueu, ele sempre estava se destacando. No segundo versículo é citado o nome de Zaqueu, não é citado o nome de alguém da multidão, não é o nome de Zaqueu. Para a gente poder chamar a atenção de Deus, para que a gente possa fazer algo para Deus olhar para a gente, nós sabemos que Deus olha para nós todos. Mas quando nós se destacamos, Deus chama pelo nome. Quando você procura orar, quando você procura jejuar, quando você procura ler a palavra, quando você procura passar a mensagem de Deus para as pessoas, Deus está te vendo e vai chamar você pelo nome. Ele só vai te ver. Ele vai assinar o seu nome no livro da vida. Ele chamou Zaqueu, porque Zaqueu ele fez a diferença diante de tantas pessoas, diante daquela grande multidão. Tem pessoas que andam para cima e para baixo, mas não conseguem chamar a atenção de Deus. Não conseguem chamar a atenção de Deus em fazer algo diferente. É sempre a mesma coisa acompanhando a multidão. E o que nós sabemos, que Deus não olha para a quantidade, Deus olha pela sua qualidade. Deus não olha pelo seu estado físico, Deus olha para o seu coração. Então o que eu te digo nessa tarde, procura fazer algo para chamar a atenção de Deus. Na oração, no jejum, na palavra, na obediência, no desejo de servir. Porque quando nós passamos a se destacar, não é obrigado você dizer quem você é. Não é obrigado você dizer que você faz isso, faz aquilo, não. Deus vai chamar você pelo nome. Quem estiver perto de você vai ver que você é diferente, que você se destacou, que você busca mais, que você... Então, quando nós começamos a se destacar, Deus começa a chamar pelo nosso nome. E quando Deus chama pelo nosso nome, nós começa as pessoas a olhar para a gente. De um olhar diferente. De um olhar de destaque. Não porque nós merecemos, mas porque nós chamou a atenção de Deus. E quando nós chamamos a atenção de Deus, Deus chama a gente pelo nome. Tá bom? Que Deus te abençoe. E à noite, à meia-noite, nós vamos dar continuidade sobre a história de Zaqueu. Nesse momento, eu e minha esposa, nós vamos orar pela sua vida e pela sua família. Tá bom? Oremos. Querido Deus e querido Pai, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, Senhor, mais uma vez estamos aqui à tarde, eu e minha esposa, em nome de Jesus, falando, Senhor, do Teu poder, falando dos Teus milagres, falando da Sua atenção com o Seu povo, falando sobre a Sua salvação que o Senhor tem para cada um de nós. Que o Senhor venha nesse instante, nessa tarde, em nome de Jesus, abençoar todas essas pessoas que nesse momento, todos os dias, estão ouvindo a Tua palavra, estão dando atenção, estão obedecendo os Seus mandamentos, o Seu estatuto. Que o Senhor venha honrar essas pessoas, realizando o desejo do coração dela, desejo da sua mente. Que elas venham, Senhor, em nome de Jesus Cristo, ser pessoas transformadas, pessoas libertas, pessoas curadas pelo Teu poder. Pessoas que sejam livres da mão do inimigo, do opressor, seja livre da inveja, do olho grande, das palavras de maldição, de doença hereditária. Que essas pessoas elas sejam livres da angústia, da tristeza. Que o Senhor venha abrir porta de emprego, que o Senhor venha trazer para dentro dessa casa a paz, a alegria, a saúde. Que esse casamento venha ser um casamento restaurado na Tua presença. Que essas pessoas sejam livres do vício do alcoolismo, das drogas. Que essas pessoas elas sejam livres dos maus pensamentos, da tristeza, da insônia, dos pesadelos. Que o Senhor venha, em nome de Jesus Cristo, Senhor, colocar os Teus anjos com espada de fogo, cortando todo o mal da vida dessas pessoas. Que o Teu Espírito Santo venha se manifestar, que essas pessoas elas venham ter
na vida dela a tua presença e que o Senhor venha quebrar esses corações de pedra e fazer um novo coração na pessoa de Jesus Cristo, tá bom? Que Deus te abençoe. E à noite nós estaremos dando continuidade sobre a história de Zaqueu, tá bom? Fique na paz do Senhor Jesus. E à noite, à meia-noite, nós estamos aqui, em nome de Jesus.